lá, nesta edição, há uma homenagem às mulheres que estão, assim, revolucionando no mundo da defesa jurídica, para todas nós mulheres também, por que não, né? Nós hoje temos uma honra muito grande de apresentar. Ela sempre foi uma colaboradora, embora toda a formação e respeito que a gente deva a ela pelo cargo, né? Foi uma colaboradora, sim, ela fez palestras para nós, não nos discriminou, né? E para nós é uma honra muito grande trazê-la aqui em imagem, né, via YouTube, inclusive, para que outras pessoas a conheçam, né? E hoje, então, para nós é uma grande honra mesmo, alegria, entrevistar a doutora Nara Revite. Então, minha querida, muito obrigada, que alegria. Podemos agora conversar, né, via Skype, também facilita bem mais, né? Uma honra mesmo essa oportunidade, meu agradecimento, viu? Deixa aí para os seus cumprimentos, as nossas internautas, os nossos internautas, pois é. Certo, boa noite. Então, muito obrigada, Elizabeth, pelo convite. Obrigada aí por estar sempre também tentando trazer temas importantes, sempre estar tentando aí uma inserção desses temas no debate público. Eu, sinceramente, sempre admirei muito, porque a senhora é muito jovem, a sua formação, as suas áreas de responsabilidade, né, são muito extensas e, ao mesmo tempo, de controle mesmo, né? Só uma pessoa com muita capacidade para desenvolver, né? Esse ponto a gente tem que reconhecer, né? Dessa sua especialização e a sua preparação para o cargo, principalmente, né? Então, nós vamos falar um pouco da sua carreira agora, inicialmente, para as pessoas entenderem mais, tá? Então, a doutora Nara de Souza Rivite, ela é a defensora pública federal, e ela é da Defensoria Pública da União. Então, vamos lá, quem não sabe o que é, ela vai estar explicando para nós, né? Então, fale um pouco da sua formação acadêmica, para depois entrar nessa outra área profissional, por gentileza. Certo, eu sou formada em Direito, né? Minha graduação é em Direito, fiz Direito aqui na PUC de São Paulo, e aí depois tenho uma especialização em Criminologia e tenho um Master em Criminologia pela Universidade de Barcelona. Então, a minha área de interesse, de estudo tem sido mais essa, né? Eu estou na Defensoria Pública da União acho que desde 2006, ou seja, vai fazer daqui a pouco 16 anos. E a Defensoria Pública da União atua em algumas áreas, né? Eu, desde o início, fui mais para a área criminal, enfim, por essas coisas da vida que vai nos levando para isso, né? Mas a gente atua, então, na defesa de pessoas acusadas de crimes perante a Justiça Federal, a Justiça Militar da União, que no momento eu não atuo. A gente atua muito na Defensoria Pública da União em questões previdenciárias, questões cíveis envolvendo a Caixa Econômica, muitas vezes, assim, órgãos públicos federais, né, em geral. Agora a gente tem atuado também a Defensoria Pública muito com questões migratórias, né? Isso foi uma questão que foi surgindo conforme, né, com o passar dos anos, e aí foi virando uma grande área de especialidade da Defensoria Pública. É um órgão de assistência jurídica às pessoas que não têm condições de pagar advogado. Muito interessante, né? Sabemos, assim, que é uma área que praticamente poucas pessoas escolheriam, né, digamos, e a senhora aí, na sua inteligência, né, põe à disposição do pessoal que, de alguma forma, estaria, digamos, entre aspas, abandonada e discriminada, não é? É o que a gente pretende, né? Mas vamos lá. Nós tivemos a felicidade, eu diria assim, em primeiro lugar, né, depois a honra, né, de contar com a sua colaboração, muitas vezes, nos seminários de estudo Espaço Mulher, que a gente promovia junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Isso lá nós permanecemos de 87 a 2017, mais ou menos, né? Então, ultrapassamos aí os 30 anos, né? E foi muito interessante, porque a senhora trouxe grandes conhecimentos para nós e seu apoio, a sua presença, né, foi sempre muito marcante, dando aquela conotação de importância do que fazíamos, né, e discutimos muitos temas realmente, na época, relevantes, né, que ninguém abordava, né, doutor? Mas a gente teve aí a sua retaguarda, né, o seu avant-garde também na frente, aí nos ajudando, né, e atualmente,
esses últimos pleitos agora, especificamente ainda, né, que agora vem o período novo eleitoral, eu deixei de fazer os eventos lá por questão de saúde, né, mas não mais por isso, e realmente, às vezes o corpo da gente exige uma parada, né, e foi necessário, mas sei que tem muitas pessoas aproveitando tudo que foi feito lá, né, se locupletando das informações, inclusive, para uma continuidade. Então, acho que nós deixamos uma grande escola dentro da Assembleia Legislativa, né, principalmente coragem, o arrojo, a presença sua garantindo ali, e discutimos, debatemos muitas coisas, transformamos muitas áreas, inclusive, né, como foi o caso das esteticistas e outras áreas, né. Então, além dessa honra toda, né, que nós tivemos, que a senhora participou, né, então nós temos aí um período que foi muito produtivo nos direitos das mulheres. Aí nós temos um período muito triste, né, que vem aí nesse período da quarentena, né, da questão da Covid, um monte de mortes e mulheres viúvas, né, crianças órfãs, enfim, teve uma dizimação aí quase que das áreas das famílias, né, e foi uma coisa que eu acho que foi muito estarrecedor para nós, que quem acabou mais sofrendo, carregando a parte mais pesada, acho que foram as mulheres, sem dúvida, com as suas crianças, né? Às vezes com as pessoas idosas, deficientes também. Então, qual foi, assim, o seu parecer, qual é o seu parecer diante dessas duas fases, vamos por assim, né, que a gente está enfrentando juntas, né? Uma que a gente podia ir normalmente na Assembleia, fazer reuniões nossas e falar nas nossas audiências e abordar e buscar soluções, e depois nós todas enclausuradas por causa da pandemia, né? E essa tragédia, que é uma tragédia familiar praticamente, que aconteceu em vários lares, né? Que a senhora tem para dizer para nós aí na sua análise jurídica, inclusive, né? Eu acho assim, aqueles espaços de audiências públicas que a senhora promovia, eu achava que tinha uma dimensão muito interessante de uma ocupação de um espaço político, né? Enfim, fosse qual fosse assim, as frequência, o impacto, era uma forma de ocupar, né? Acho uma iniciativa interessante, importante, que a senhora sempre conseguiu reivindicar e ocupar esse espaço. Achei que foi uma grande aprendizagem, né, para todas. E, de fato, com a pandemia, a situação ficou bem complicada, né? Acho que todo mundo pode falar, né? Acho que o interessante da pandemia é que acho que todo mundo tem uma experiência muito pessoal com isso, né? Então, acho que também todo mundo tem a sua própria perspectiva que, enfim, que tem algumas coincidências, né? Acho que as mulheres sentem muito esse ônus, né, da vida doméstica, que pela nossa estrutura social, pela divisão sexual do trabalho, sempre acaba recaindo mais sobre as mulheres, né? Então, tudo pesa, né? Quando a casa vira o trabalho de todo mundo, né? Sejam as mulheres que trabalham fora, as outras, elas têm que estruturar, né? Nós tivemos todas que estruturar nossas vidas dentro dessa dinâmica, né? Tem sido um desafio grande, né? Acho que vamos ver o que vai ficar, né? Acho que agora a gente tem voltado aos poucos para uma certa normalidade, né? Agora é difícil pensar o que é normalidade a essa altura, né? Em 2022, né? Depois de tanto, a gente tem voltado. Acho que é uma situação menos de exceção, mas também com uma convicção de que esses deslocamentos não são tão necessários, né? Então, é um pouco, acho que até antecipo, imagino que a senhora vai perguntar mais para frente, que como é que fica, né, esse mundo agora, né? Que a gente também tem essa opção de trabalhar um pouco mais de casa, né? Quais são os ganhos que a gente deveria manter, que a gente tem que lutar para manter, né? E quais os problemas, né, que a gente tem que superar. Então, eu acho, por exemplo, quem tem criança em casa, acho uma experiência muito rica aumentar o tempo de convívio com a criança, né? Que acho que esses tempos de deslocamento todos ficavam muito. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, um deslocamento de 1 hora para o trabalho, era todo o tempo que era roubado desse convívio. Mas também trabalhar com criança em casa, dar conta das outras demandas, é muito complicado, né? E acho que são questões que já vêm de antes, mas a pandemia, ela jogou isso no colo, porque toda
essa suporte, né, essa rede de apoio, né, como se diz, ficou muito comprometida, né, inclusive no começo, pessoas que contavam com a ajuda dos avós, de crianças, com isolamento, inclusive intrafamiliar, ficou bem complicada a situação, né, então acho que as mulheres sentiram muito esse peso. O que eu assim, questiono, né, eu acho que o que mais ficou de lição, digamos assim, dessa situação inesperada, né, não é uma crítica partidária, nem a pessoa específica de alguém, mas como ficou demonstrado a fragilidade das nossas lideranças, né, que deveriam ter muito mais organização social, fazerem reuniões para realmente, né, todas as áreas pensarem juntas. Tem gente aí que se atribui liderança, né, de vários grupos empresariais e não sei o que mais, mas não se viu essa pessoa fazer uma reunião, né, com vários outros grupos, com outras áreas sociais e traçar planejamentos, quer de urgência, né, quer de meio tempo, no que dava a situação, olhar casos, né, bom, aqui está mais grave, aqui, né, quer dizer, tipo uma liderança, realmente uma organização, digamos, né, eu fiquei bastante decepcionada, eu acho que a quarentena mostrou, né, além de toda a nossa fragilidade como mulheres, que aí recaiu tudo sobre mesmo, né, e começaram a morrer mais homens que mulheres, quer dizer, as perdas, né, ficaram maiores para as mulheres, perde o marido, pode perder o pai das crianças dela, quer dizer, né, e aí agora para ter a pensão já mudou todo o sistema. Exatamente, né? As mulheres perderam muito, eu acho. Veio depois de uma reforma da Previdência que afetou de uma forma muito brusca a pensão por morte, né? Isso, as mulheres, assim, relatos de perdas de poder aquisitivo muito grande por parte de famílias que já estão sofrendo, né, pela morte de uma pessoa. Então, isso foi, de fato, uma face muito cruel dessa pandemia também. O que me pareceu, sinceramente, né, e não é crítica partidária, nem pessoal a cada um, eu acho que todos têm que, como se diz na brincadeira, todos têm que pôr a touca na cabeça, porque realmente não houve um planejamento, não é assim, não foi assim, não teve liderança social, por exemplo, que agremiasse, né, de não vamos discutir tal coisa, não teve lideranças empresárias, por exemplo, não teve das áreas partidárias, quer dizer, houve, nem nas religiosas, para falar a verdade, que às vezes eu faço crítica a eles, né, quer dizer, era o momento de ter vários grupos de trabalho, né, no enfrentamento, para que a população não sofresse, além das dores, da tragédia toda, né, o abandono, porque, na verdade, assim, ficamos à deriva, não havia, como é que é assim, comandante, né, generalizado, ou grupos comandando algo que a gente tivesse confiança e segurança. Eu acho que faltou, foi uma segurança social até mesmo. É isso, doutora? Sim, acho que de fato, não sei se é possível falar que as pessoas foram pegas de surpresa, né? Uma pandemia, enfim, algumas pessoas acho que já tinham condições de prever que algo assim aconteceria, mas acho que de fato a gente tinha um paradigma muito da presença e de repente a presença é o que não é o que foi abstado, então dar toda uma adaptação, né? Acho que em algumas áreas foi mais fácil a adaptação. Acho que, por exemplo, atendimento ao público, acho que foi uma área que foi muito afetada, como a Defensoria Pública, que lida com muito, por exemplo, a população idosa, bastante grande, que sofre uma certa exclusão digital, dificuldade de acesso a certos meios, a própria Defensoria teve que ir adaptando meios, equipamentos, né? E, claro, os dirigentes dos órgãos com muita cautela, porque também não poderiam colocar as pessoas, expor pessoas numa situação pré-vacina, em que a gente ainda estava entendendo o funcionamento da pandemia. Também é muito difícil para os dirigentes de órgãos colocar as pessoas numa situação de tanta incerteza. Então, acho que foi muito difícil. Eu espero que com isso, que nesse pós-pandemia, a gente consiga atender de forma
também um pouco mais adaptada aos interesses do público. Então, por exemplo, tem pessoas com muito acesso a meios digitais, se a pessoa não tiver que se deslocar mais até os órgãos, isso vai ser uma grande vitória, né? Um ganho, tanto para o transporte público, que não fica tão cheio, né? Para a pessoa que não tem que gastar esse deslocamento, que não tem que faltar ao trabalho. Então, acho que seria um grande ganho se a gente conseguir incorporar essas novas tecnologias para o funcionamento, né, das instituições. Lamentavelmente, né, eu tenho mestrado em liderança, né, eu acho que é muito interessante isso, porque eu fiquei lá analisando especificamente, né, dentro dos códigos que a gente aprende os tipos de liderança, analisando, né, quase que dando notas, né, digamos assim. Não, faltou, sim, nós não tivemos nem mesmo grupos que pudessem, né, tirando alguns que entraram, até mesmo e temos muito fortes aí para entrar em áreas de direitos humanos contra coisas que estão muito graves aí na sociedade, né? Nós temos excelentes movimentos. Mas as mulheres, especificamente, o que mais me causou estranheza foi o silêncio delas. As entidades femininas não apareceram. Né? Então, assim, você tem casos isolados de algumas religiões que elas vão, né, com a área social dentro das favelas, outro, né, quer dizer, houve um trabalho muito grande, assim, muitas vezes dentro das unidades de igrejas, de ação social e tal, mas dizer, assim, que as mulheres se uniram, sabe, fizeram enfrentamento, né, então davam força para que as médicas fossem, davam força, né, para que as advogadas assumissem, aí todo mundo porque tem violência, tem isso, tem aquilo, quer dizer, aí ficou tudo paralisado, eu achei assim, do nosso ponto de vista de liderança feminina, nós falhamos. Isso é interessante, essa avaliação. Não é? Sim. Não houve, assim, um movimento de mulher para as outras mulheres, entendeu? Quer dizer, até a coisa mais simples, fazer arrecadação de roupa, de alimentos, não teve uma, sabe? Eu acho que isso aí foi muito grave também, né? Que mostrou para nós, assim, quer dizer, existem os movimentos, mas falta engajamento, né? Sim, é possível. Eu não sei, acho que eu talvez não tenha acompanhado. Eu acompanhei um pouco as discussões, os debates públicos, mas acho que não acompanhei nesse. Uhum. É isso aí que eu percebo que faltou especificamente, sabe? Porque eu acho que só ter o título de ONG, sem fins lucrativos, receber doações, etc., né? Mas numa hora de uma tragédia, que é uma verdadeira tragédia, né? Aí você não encontra as pessoas. Eu achei assim, um despreparo. Nós, brasileiros, brasileiras, ainda estamos despreparados para uma situação até de emergência como esta, né? Uhum. Entende? Faltaram treinamentos de primeiros socorros, faltaram treinamentos, quer dizer, faltou liderança mesmo, né? E as pessoas dizer, oi, eu estou aqui, quero aprender, o que que eu faço, aonde eu vou, né? Então, o que eu notei em termos de nós, pessoas brasileiras, né? Faltou uma coragem para se engajar, eu acho. Naquela hora era isso que precisava para todo mundo, né? E fica aí, eu acho que a grande lição que vai ficar para nós é aprendermos a trabalhar em conjunto, né? Uhum, sim. Combate às causas e não umas entre as outras, né? Então, aí foi muita tristeza, assim, muitos órfãos, né? Também parece que tem comentários aí, que aí quem pode saber, a senhora está na defensoria, mas que tem muita dificuldade para adoção ainda, né? Tem o excesso de crianças e Nossa, aquela pressa. não acompanhei isso. Não acompanhou também. Mas veja bem, tem sim, tá? A gente está trabalhando com algumas instituições, né? Até algumas religiosas que têm os orfanatos, né? E ficou mais complicado até mesmo o procedimento agora no momento, né? Não sei se é a triagem, fases que são, né, digamos assim, intermediárias que estão, né? E claro que deve ter dado um acúmulo muito grande judicial em tudo isso também, não é? Provavelmente faltaram advocacias que fossem fazer sua área social numa área dessa também, que sabem lidar com o direito, né? Então, nós temos muitas coisas que eu acho que, assim, analisando, né, poderíamos, daqui para frente, fazer como eles dizem, um confiteor, né? Eu me confesso que eu errei, eu tenho que aprender, né, seja como for, mas que houvesse agora uma análise para o futuro, qualquer emergência do país, né? Acho que Sim. faltou a Eu liderança espero de que vocês. tenhamos incorporado alguma dessas lições. Eu acho, É, eu
tenho a esperança de que estejamos mais preparados para lidar com mudanças bruscas do cenário daqui para frente, mas não sei, É, pode ser excesso de esperança. lideranças de emergências, né? Mas eu sempre digo, às vezes a gente tem que aprender a ser bombeiro, né? Porque quando dá uma tragédia, você não tem condições de dizer, com licença, eu vou pegar meu livro, onde está o meu certificado, não. Você tem Sim, que saber partir, né? Então, a gente vê coisas de calamidade pública, né? Também muitas vezes que estão acontecendo, como foi essa tragédia no Rio, aqui, o rompimento aqui no Tietê, foi um Deus nos acuda, porque ninguém estava preparado para nada, né? Então, eu acho que aqui um grande alerta ficou também para que todos nós tenhamos também aprendizado de, né, recursos imediatos, primeiros socorros, agrupamento, mutirão, né? Eu acho que essa é a grande oportunidade que a pandemia passou para todos nós, não foi? Mostrar sim, trabalhar juntos. sim. O país é nosso, a população é nossa, são os nossos irmãos, quer dizer, eu acho que está faltando esse lado meio patriótico, meio de irmãos para irmãos, né? Quer dizer, está faltando, eu acho. Não sei se as pessoas vão concordar, né? Mas. E aí nós temos um outro problema, né? Muitas pessoas entraram pela tristeza de perdas, né? A perda do trabalho, perda da renda, perda de pessoas, né? E aí foi um grande momento de depressão, vícios e violências, né? Que eu digo que juntaram-se três coisas horríveis, né? E, e como é que ficou? Todo mundo combate a violência dentro de casa com a mulher, né? O marido, a mulher, o marido, a mulher. Mas como se vê, a violência está até na rua, né? No atendimento público, na falta de solidariedade, tudo é violência, né? E, e aí a gente não sabe bem como é que é essa história, porque eu acho assim que tudo que está se falando em mulher é violência dentro de casa, mas nós estamos passando inúmeras violências do lado de fora de casa, no trabalho, né, na faculdade, na busca de oportunidades, na parte política, né? Quantas coisas a gente vê assim, moças que foram eleitas e estão sendo chargeadas, vamos por assim, por pessoas, né, que deveriam se dar o respeito, né? A situação com as jornalistas, por exemplo, um absurdo isso, quer dizer, está se incentivando ódio contra jornalistas mulheres ainda, quer dizer, aí diz, não, que nós temos, combatemos a violência, não sei o quê. Então, acho que assim, nós estamos dizendo uma coisa e fazendo outra, me dá a impressão, né? E eu acho que nós perdemos muito nisso. Sim, achei muito interessante seu olhar sobre isso. Acho muito interessante como a senhora consegue, de fato, ter esse olhar específico para esses sofrimentos que são para as mulheres, para esse tratamento diferenciado que as mulheres sofrem. Concordo com a sua avaliação, de fato. Acho que a gente tem vivido um momento muito difícil, talvez por conta das conquistas, talvez, enfim, alguma reação, né, as mulheres, de fato, ocupando mais espaços, a gente tem visto mesmo, né? Hoje de manhã teve uma live da Defensoria Pública da União sobre violência política contra as mulheres. Foi bastante interessante entender os desafios que as mulheres ocupam, que buscam ocupar esses espaços públicos, por exemplo, num embate eleitoral, como é muito mais pesado, né, para uma mulher participar. A gente vê até dentro dos órgãos, assim como entram outras avaliações, é tudo muito difícil. Acho bem interessante seu olhar mesmo. Aí nesse ponto, né, que a senhora fala que a gente acaba sendo discriminada porque busca os direitos, né? Eu sou campeã disso, porque os processos que eu ganhei sumiram, quer dizer, é o tipo da maior discriminação que pode existir, porque você ganha o processo, mas não leva a indenização. É. Entendeu? Quer dizer, então aí tem um monte de coisas que a gente está percebendo, né? Tem muito discurso no papel, não é? Tá lá muito bonita toda a teoria, mas quando chega na hora prática mesmo, né? Então dizer que mulheres têm acesso à justiça, bom, eu tenho como comprovar que eu não tenho acesso à justiça em maior parte da minha vida nas minhas coisas, né? Por qual motivo? Aí vamos analisar. Ah, porque ela está em defesa de direitos humanos das mulheres, porque ela defende o empoderamento das mulheres. Vamos pensar quais são as desculpas que são colocadas, né? Ah, eu não gosto da cara dela, já ouvi isso. Eu não aceito essa gaúcha aqui. É um crime de precedência nacional, né? Inafiançável, né? Então, mas a gente vê muitas coisas que tem de violência no dia a dia de mulheres contra mulheres, inclusive nessas situações sociais, né? Agora, que sem dúvida nós temos a perseguição judicial, ela existe,
ela não é apenas um conceito, não é? A perseguição política existe, né? Portanto que as Nações Unidas, né, está fazendo um trabalho belíssimo, né, nessa questão com uma outra organização internacional de mulheres, por causa dessa questão, quer dizer, não adianta você ter a lei, mas se você não tem a aplicação da lei, você não tem o direito na lei. O judiciário parece que tem tentado, né, principalmente movido pelas mulheres, né, pelas juízas, acho que tem tentado sensibilizar, né, em geral, para temas de gênero, né, para evitar reproduzir discriminações. Então, acho que tem tido essa tentativa, né, agora é um processo lento, né, a justiça, acho que trabalha sobre um paradigma masculino ainda, acho que é um grande desafio, mas que acho que tem mulheres hoje que estão tentando enfrentar. Somos poucas, eu acho que é esse que é o grande problema, né? Porque se a mulher não sabe fazer o discurso da outra, que apoie. Já aí nós temos uma força multiplicada, não é? Mas o que acontece? Eu tenho um amigo que é psiquiatra, nosso conferencista aqui várias vezes. Ele diz uma coisa que, às vezes, eu acho graça do jeito que ele diz, porque ele é muito simpático. Mas ele diz, a inimiga da mulher é a própria mulher. As mulheres não são amigas das outras mulheres, ele fala. Normalmente as traições vêm das mulheres. Ele falando assim, né? Agora, de onde ele tira todo o estudo dele, eu não posso discordar, porque eu acho que quase a minha idade ele já deve estar de psiquiatria. Não é tanto assim, ele vai me puxar a orelha. Mas não tem aquela expressão, o homem é o lobo do homem? Acho que isso Pois se é. aplica a todas as pessoas, né? As mulheres são as lobas das mulheres, então pronto. Mas realmente, né, eu acho que falta assim, explicar os tipos de violências, né? Eu acho que todas as horas, todos os momentos que as mulheres têm acesso ao microfone, né, que vão poder falar algo sobre mulheres, acentuar os tipos de violências, né? Que é a violência política, que sabe? Então aí ficaria muito legal, né? E me parece que é essa violência moral, né? Então me parece que está faltando exemplificar mais isso e além de exemplificar, a gente poderia dar as penas, né? De descumprimento disso. Assim, né? Sim, é importante. Acho que tem toda uma discussão também se a criminalização é a saída para a defesa de direitos humanos, né? Acho que tem, acho que, enfim, eu mesma não defendo que a criminalização seja a forma de se combater a violência, né? Mas acho que isso é uma discussão grande, né? Tem muita gente Não, eu que acho está que ela envolvida serve para nisso. educar, né? Sim, E se a pessoa não quiser passar pela punição, ela não vai fazer aquela atitude, né? Que sabe que está errônea, né? Eu acho que falta é esse tipo de divulgação, né? Porque pode ser que vai ter a penalização, eu não sei, deveria, né? Pelo menos um tempo para a pessoa pensar sobre os atos dela e não continuar, senão vai ter aquela continuidade, aquela roda viva, né? Que não vai ter solução nunca, né? Então, aí eu concordo plenamente que falta também o treinamento, né? Pelos tipos de violências, né? Porque só a mulher sofre violência dentro de casa. Não é só, tem casos aí violentos de mulher contra homens também, né? Então, mas acho que eu acho que tem tido muita campanha. A impressão que eu tenho, claro que também é um universo que é muito mais próximo de mim, né? Mas eu acho que tem tido muitas campanhas nesse sentido, né? Acho que esse tipo, acho que, enfim, militantes como a senhora, que estão há muito tempo também batendo nessa tecla, começam a colher um pouco esses frutos, né? Da por sua própria enquanto, luta, né? eu só recolhi um fruto muito ruim, né? Que é a perseguição propriamente, porque a gente está falando em termos de leis, de Não, respeito e pensando tal. individualmente, sim, mas acho que como uma sociedade, acho que, Sim. enfim, são muitas mulheres batalhando há muitos anos para termos essas conquistas, né? Até algumas usam nossa marca, né? Nós temos até político lançando na campanha dele, se garantindo com a nossa marca na frente, que é crime, né? Crime de desvio de marca, direitos autorais, concorrência desleal, né? No mínimo fosse honesto pedisse licença, né, para uso. Mas o que a gente percebe é assim, tem muita gente falando em espaço mulher, espaço para mulher, usando, querendo, né, se locupletar de um trabalho aí de 30 anos suado, né, que você viu quantas vezes a gente teve que se expor para chegar lá, né? Mas realmente eu acho que temos que dar mais treinamento para as mulheres, porque sem saber as penas que elas vão incorrer,
elas vão continuar fazendo coisas erradas e vão ser penalizadas, né? Acho que não temos um treinamento específico para as mulheres, tá? O que é crime de violência moral, o que você entendeu? A perseguição por questão de origens, né? Então fica todo mundo assim, discriminação racial. Não, não é só discriminação racial, tem um monte de outro tipo de atitude que vai trazer nocivo a vida dessa mulher, né? Até tudo muito lindo, até que alguém faz uma ação, daí vai dizer que não pode, né? Então, eu acho que está faltando para nós, né? Eu digo para nós mais velhas, né? No caso, a senhora é jovenzinha ainda, mas assim, a gente tem que começar a treinar mais as mulheres sobre a questão dos aspectos legais e as penalidades, né? Eu estou fazendo isso, eu estou com 2 canais de áudio lendo leis. Publica, leitura e lê. Porque a pessoa ouvindo, muitas vezes, ela vai gravar mais do que lendo, né? E estou trazendo as penalidades, as coisas todas que são assim do cotidiano, né? Que as pessoas não. Mas eu acho que é uma forma de trazer uma colaboração e educação legal para as pessoas, né? Aí deve diminuir a violência. Depois me conta dessa experiência, achei curioso. Genial, te mando todos os meses estou fazendo 2 canais, né? Um para espaço homem, outro para espaço mulher, entendeu? E ali eu vou jogando as áreas que é para os homens saberem o que as mulheres também devem saber, né? É uma forma de colaborar, de que as pessoas debatam em cima disso, às vezes não sabe, está fazendo, não sabe que aquilo já é lei, pode ter punição. Quanto à punição, eu acho que a punição, se é para 10 meses, se tiver um mês, já deu uma boa lição na pessoa, sabe? Porque ela sabe que foi um mês, pode ser que daqui na próxima vai ser 10 meses, né? Então, eu acho Bom, que tem aí que eu sou começar, né? defensora pública, a perspectiva da Mas eu tô punição brincando, não é comigo. eu estou brincando assim com a senhora, quer dizer, né? É que nem a criança, não mexa, né? Vai lá, né? Não mexa que não sei o que. Aí você deixou ela sem o doce, uma vez ela vai pensar 2 vezes se ela vai fazer a mesma coisa ou não, né? Assim, eu acho que é um comportamento meio infantil repetitivo de algumas pessoas, né? Eu acho que aí a psicologia, a psiquiatria, né, a psicanálise, Talvez sejam campos que possam colaborar mais do que o direito, até, né? Teriam que se juntar junto com o pessoal do direito, né? Por que uma pessoa tem uma teimosia continuada de alguma coisa, né? E se ela sabe que está sabendo, foi chamada, a lei é isso, a penalidade, né? Não tenho medo da punição. Então, alguma coisa tem, né? Bom, vamos lá. Eu adorei assim, até agora conversar com a senhora e acho que estou provocando um pouco, né, para a gente poder aquecer esse negócio aqui, vamos ver. Mas a senhora tem uma experiência social muito linda, né, como defensora judicial. Mas o que pode contar, assim, para nós, por exemplo, uma experiência que ficou, puxa vida, né? Foi uma violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, qual foi aquela coisa mais, assim, que lhe estarreceu uma vez na vida? Difícil, né? Eu lido muito com mulheres presas, né? Acho que é talvez a situação mais triste que a gente viva cotidianamente no trabalho da defensoria seja esse, né? Mulheres que estão longe dos filhos, às vezes a gente vai fazer um atendimento, sempre numa penitenciária, é muito triste quando a gente vê crianças sendo levadas pelo serviço de abrigamento para visitar a mãe, assim, sabe? Mulheres que a gente sabe que estão presas por delitos que foram praticados sem violência, que não faz nenhum sentido estarem contidas, né, com os muros altos, grades. Fato que não teve nenhuma violência, algum delito, sabe? E longe da criança, né? A gente vê quanto isso prejudica, né, a formação, a gente vai perpetuando essa violência do Estado. Então, acho que a situação mais triste que eu, na função que exerço, lido mais cotidianamente é nessa situação de encarceramento de mulheres que são feitos basicamente por crimes relacionados a drogas. Então, são crimes sem violência, que em geral são porque são delitos que são conciliáveis com uma vida doméstica, né? Então, a pessoa ela é responsável pelos filhos, então, enfim, no caso, por exemplo, de tráfico internacional, vai fazer uma viagem, vai ganhar um dinheiro que vai permitir que ela fique alguns meses em casa, sabe, abra um pequeno negócio em casa e sustente a família sem ter que tantos deslocamentos, enfim, e também, às vezes, como a única alternativa possível. Então, acho que essa é a situação mais triste que a gente vê, que eu vejo. Eu tive uma experiência com o negócio de penitenciária que a senhora está falando, eu não estava nem pensando na história, né? Eu estou no metrô e entra uma senhora de idade com uma criancinha na mão, uma menina.
E eu fazia a apresentação de um programa de televisão que não falava para ninguém, mas eu fazia. E eu não sei como essa senhora idosa deve ter me visto no canal de televisão. Veja que coisa mais maluca. Ela no trem disse assim, Elizabeth, eu olhei assim, não entendia nada, nem a menina, é Elizabeth, Fafá, porque não sei o que, eu digo, vixe Maria, e agora, o que, que eu faço no metrô, né? Eu preciso da sua ajuda. Depois, não, as suas olhos, usou desse tamanho. Aí ela disse assim, eu não quero que a minha netinha passe por revista íntima. Aí eu disse, vixe, mas o que, que tem a ver a criança, eu, né? E ela disse, eu tô com uma filha presa, é muito triste. Porque eu tenho que passar na minha idade na revista íntima, mas a menina, você não consegue achar um jeito que as crianças não passam, que não sei o quê. O quê? Eu arrepiei toda essa vez. Que coisa! Eu fiquei tão sem saber o que dizer, por Deus do céu. Será que ela me veio assim como se fosse para chorar? Eu não queria chorar dentro do metrô, né? Aí eu fiquei, não, eu vou pensar, eu vou pensar. Vou pensar o quê, gente? Quem sou eu sozinha para pensar algo de uma, eu não sei nem dizer, isso é terrorismo, pegar a criança, É pegar uma uma pessoa idosa. violência, né? Tu acha que elas vão estar carregando arma, uma senhora de idade, né? A criança, sei A lá, questão não é nem essa, né? A questão é que parece que há muito tempo outras formas, né, de coibir a introdução de drogas e outros ilícitos na prisão, né? Parece que essa um estado tão rico não pode ter aquele aparelho de é raio-x. exatamente a revista é para ser vexatória, né? Parece. Que Deus me livre. Nossa, eu achei aquilo, até hoje eu não esqueci essa cena e acho terrível, né? Então, o que a senhora está falando é a plena verdade, quer dizer, a senhora está dizendo uma coisa que é terrível ainda atualmente, né? Quer dizer, você dá punição para a família, né? Quer dizer, porque a família E a vai. forma de punição é uma punição que não faz sentido, né? A gente não está pensando em um crime violento, que a pessoa precisa ser retirada da sociedade. A ideia é de causar um mal a uma pessoa que violou uma lei. Então, causa outro tipo de mal, não precisa ser prisão, né? Algum mal que não ultrapassa, sei lá, serviço à comunidade, né? Tem muita. Tantas coisas para fazer, né? Né? Eu sei que eu acho que nós vamos ter que ter, eu acho que uma reforma, né? Eu acho bastante urgente, mais humana, né? Já que está nossa Constituição dizendo que, afinal de contas, né, teríamos que honrar a Constituição, eu acho. Mas eu acho que não estamos treinando as pessoas para melhorar, né, para se recuperar, eu acho que também não, né? Que é o que a senhora está colocando, quer dizer, teríamos que ter outras formas que aquela pessoa vai evoluir, né? Vai se reencontrar, vai recomeçar ou começar uma nova vida, né? E eu acho que essas atividades aí, elas estão em falha, né? O que a gente vê de direitos humanos é contar quantas pessoas registraram para pedir socorro, mas ninguém diz quantos socorros foram realizados. A senhora concorda? Acho interessante essa avaliação. Acho que por muitos ângulos ela pode ser verdadeira. Tá bom? Não, está mesmo. Quer dizer, tu vai assim, ó, olha lá, o númerozinho subindo de pessoas pedindo socorro lá, mas é impossível atender em todos aqueles pedidos de socorro também, né? Então, nós temos algumas coisas que é apenas propaganda, não é uma realidade de atendimento, né? Justo ou injusto, a gente tem que olhar o que está acontecendo, né? Agora, das atividades da Defensoria Pública da União, que a senhora, né, tem tanta experiência, ela colabora também com essas áreas sociais, por exemplo, alguém fosse lá, só, olha, a gente quer montar, quer organizar, mas a gente não sabe, está com medo, precisa falar com alguém, um deputado, algum senador, sei lá. A pessoa é simples, ela não tem a conduta correta, né? Dariam esse tipo de assistência para as pessoas pobres estar se arregimentando, ou não? Acho que tem assistência para entidades que querem se formalizar, acho que dá assessoria a esse tipo de ação, sim. Comunidades tradicionais, quilombos, acho que isso tudo presta assessoria, sim. Das favelas, por exemplo, né, tem um movimento que é muito grande das favelas, né, que é uma união, né, acho que tem de várias, mas aqui em São Paulo a gente não escuta que tem esses movimentos de favela, né, organizados para melhorar, aprimorar mais a vida social, né?
Eu não encontrei, pelo menos. Eu sei que tem um movimento mundial, mas aqui em São Paulo não encontrei alguma específica, né? Seria importante, né? Porque eu acho que é uma forma de todos evoluírem juntos, né? A Defensoria agora está com um processo aberto para ouvidoria externa, né? A ouvidoria externa, não sei se você já conhece, é uma forma muito específica das defensorias, que é uma tentativa de uma interlocução com a sociedade civil, então, tentar articular com movimentos, para pautar um pouco a atuação da Defensoria Pública mais voltada para esses grupos, né? Enfim, acho que evitar que fique também muito pautado por uma agenda do judiciário a atuação da Defensoria. Então, a Defensoria Pública da União agora está com um processo aberto para a escolha da nova ouvidora, ou novo ouvidor externo. Acho que isso vai ser muito interessante para esse tipo de articulação com movimentos, com essas outras demandas mais estruturadas. Porque botar peixe que é bandido, porque está numa área pobre, desculpe-me, eu conheço tanta gente em áreas ricaças e não dá para dizer que elas são santas. Talvez a pessoa quer dizer outra coisa, né? Mas elas não são santas. Eu vou botar um título num livro assim. Mas olha, doutora, eu estou adorando porque a senhora está falando e está falando sério. Tem que falar mesmo, tem que balançar essa árvore e cair os frutos podres, né? Vamos lá. Mas a senhora acha que teríamos que ter mais movimentos de direitos humanos na sociedade, assim, mais engajamentos, mais grupos? Não, esse aqui, nós vamos, não sei o quê. Está faltando, não está faltando bastante grupos de direitos Sim, humanos? mas eu acho que movimentos de direitos humanos, talvez uma consciência mais universal sobre direitos humanos, né? É muito assustador como ainda é questionada, né? Como se essa Aplicado. ideia de... Me surpreende como ainda é questionada a ideia de direitos humanos, né? Como ainda se tenta criar essas pautas, direitos humanos para humanos direitos, como se não fosse... Ah, que a ideia básica isso é é sua horrível. universalização, né? Então, é bem assustador mesmo. Acho que enfim, não sei então não sei aonde, acho que de fato falta muito para termos um universo de respeito pleno aos direitos humanos. Porque um trabalha com a questão da moradia, né? Se juntam 3, 4, 5, 10 grupos, ainda mais São Paulo, que é uma imensidão, né? Tem outras cidades tão grandes quanto, quer dizer, então tem que ter um tipo de apoio, eu acho assim, né, para a população, porque senão eles nunca vão ser treinados, eles nunca vão saber os direitos deles, e, né, nunca vão ser ajudados. Se a gente leva essa informação, eles vão acabar conseguindo entender e ajudar o outro de uma forma mais solidária, né? Eu acho que o que mais falta realmente é esse tipo de treinamento e diálogo, né? E oportunidade deles serem defensores deles mesmos, né? Eu acho que é muito legal, né? Se juntarem aqui, não, aqui nós temos esse direito, nós vamos, né, exigi-lo, vimos aqui em grupo, mas está faltando assim, a gente treinar as pessoas para exigir o que é de direito delas, né? Sim, acho que a educação em direitos, assim, mais instrumental para suas próprias lutas, acho bem importante. Tá bom. Agora vamos lá. Eu sou muito crítica a advocacia à porta da justiça. Gente, tem umas coisas terríveis aí, né, em processos. Então, eu não sei o que que a gente vai dizer, mas que falta bastante advocacia para o crime nosso que a gente enfrenta todo dia, como eu digo, não é o pão nosso de cada dia, né? É o crime nosso que a gente enfrenta todo dia, né? Precisamos de ter mais serviços, eu acho, não só de polícia, de registrar, de não sei o quê, mas tem que ter uma advocacia também, né? Interagindo da onde, quando a gente passa a ter os direitos da gente invadidos, e o direito é invadido até pelo próprio Estado, muitas vezes. E a pessoa Sim, fica lá impotente, não consegue fazer nada, engessada, né? Então, não sei se é uma militância que seria da advocacia, uma militância social, não sei o termo, porque a senhora que é formada em direito, né? Mas eu gostaria de ter um pessoal mais ativo, né? Eu acho que não está tendo, está todo mundo só no processo. Qualquer coisa, né? não sei. A defensoria, a gente acaba também. Eu tenho pouca noção desse cenário, né? Eu fico muito pensando nessa assistência jurídica gratuita prestada pela defensoria, que de fato tem as suas falhas, é uma instituição pequena, muito insuficiente para a demanda que existe. Então, é um longo caminho mesmo do acesso à justiça no Porque país. se um advogado, uma advogada der 10 horas do seu mês
na área social, vamos dizer assim, tá? E isso abatesse, sei lá, 1% do imposto de renda dela, algo, entendeu? Eu acho que nós teríamos incentivos, de alguma forma, né? Desse trabalho voluntário, mas ao mesmo tempo com benefícios, digamos, na vida pessoal, né? Eu acho que teríamos que criar uma estrutura de engajamento social, que eu acho que não está faltando nessa área jurídica, né? Eu acho que está faltando. Eu acredito muito nesse modelo da assistência jurídica pela Defensoria Pública, mas de fato é um problema, porque é um serviço que é voltado para pessoas muito hipossuficientes, e não uma classe média baixa, por exemplo, que daí já tem dificuldade de dar conta de pagar advogado. Isso é Sim. uma lacuna que teria que ser pensada mesmo. Porque pode ser uma campanha, né, junto ao Ministério da Fazenda, abatimentos de imposto de renda, sei lá o quê, né? Acho que daria, sim, por que não fazer isso, né? Eu acho que a gente está conversando aqui, doutora, pode parecer assim que, né? Mas veja, a gente está levantando ideias, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm nem tempo para ter ideia, nem para conversar com alguém, né? Mas a gente está, graças a Deus, com o seu conhecimento, né? Tão de longos tempos e tão simpática, está tendo essa oportunidade de conversar com a gente com a senhora, né? E abordando esses fatos. Não adianta a gente dizer, é tudo lindo, maravilhoso, aprendemos o livro, aprendemos a aula, tirei nota 10, aqui está o meu certificado. E o restante que você vai fazer depois disso, né? Então, eu acho assim que a gente tem que provocar um pouco mais o debate, o diálogo, né? A busca de soluções, né? Porque uma reunião não termina, de repente, com né, uma mesa de soluções. Agora, para a próxima edição, todo mundo vai trazer uma solução para tal caso, né, que a gente está encontrando na sociedade. Sabe, de repente saem tantas coisas bonitas, trabalhos bem feitos, bem organizados, né, campanhas, né. Acho que está faltando treinamento para um melhor mundo social. Eu acho que o que está faltando é isso, né. E aí eu vou pelos meus longos 62 anos trabalhando, muito engajamento, né, e, e tenho também a formação, obviamente, não só assim, mas também né, acadêmica. E a observação, decididamente, está faltando. Não adianta a gente dizer que não está faltando. As pessoas têm que aprender a se engajar, né? Eu acho que está precisando dar uma chacoalhada aí nesse negócio dos laços aí. Botar os defuntos a trabalhar, porque não é possível, está dormindo aí. Né? Tem que brincar um pouco, doutora, porque a situação é dramática. É muita gente abandonada e pouca gente para agir, sabe? Assim, eu acho que é uma inércia, parece que está todo mundo anestesiado, né? E o problema é essa pessoa, não. O problema daquela pessoa vai ser o problema de todo mundo daqui a pouco, né? E eu não sei aonde que a gente pode estar trazendo esse engajamento, né? Porque nos canais de TV querem, embora sejam concessão pública, né, estão mais com a questão do lazer ou de outras coisas que não tem nada a ver, né, de debates sociais, de criar situações, enfim. Quando é um canal público, né, deveria de ter mais alternativas, né. E é como a senhora disse, a área de vocês é uma área que acaba sobrecarregada, não tem investimento suficiente, não tem pessoas suficientes para trabalhar, né. As causas são muitas, né? Então, as entidades profissionais todas poderiam ter seus departamentos sociais ajudando. A medicina, a assistência social, a odontologia, imagine, né? Farmácia. Eu acredito muito no Estado como prestador desses serviços, né? De fato, eu sou funcionária pública porque eu tenho plena convicção de que esse é o modelo de sociedade que eu acredito, mas eu também entendo que é muito difícil, né? Com o Estado que se defende tanto das suas obrigações, fica difícil mesmo. O engajamento poderia ser a partir de conselhos, né, profissionais também. Eu acho que seria um trabalho muito bonito no Brasil, né? Porque tem muito para fazer, tem muita coisa que a gente não pode dizer assim, eu estou deitado em berço esplêndido, deixa o Brasil explodir, né? Não dá também, né? Minha querida, eu adorei conversar com a senhora é muito ponderada, né? As suas palestras sempre foram coisas que verdadeiras aulas, né? E sempre foi muito estimada por todo mundo, muito respeitada. Eu admiro muito esse seu tipo de posicionamento, assim, bem acadêmico até mesmo. Não, mas eu acho que a defensoria, acho que a gente tem mais, cada vez mais que ouvir do que falar, né? Acho que a gente tem mais que captar quais são as demandas, como a gente responde, né? Acho que
É. Acho que essa é a nossa principal função, mais do que falar. Mas aí é que tá, né? Eu já gosto de falar bastante, porque eu estou sempre com o caderninho, o Está papelzinho na mão, sempre com as tô ideias, é isso assim, ó. aí. A senhora está sempre com as ideias, pensando, Não, estou acho sempre assim, muito ó, legal. anotando, né? Se isso aqui, não, isso aqui podia não sei o quê. Será que sabem disso aqui? Estou sempre anotando, né? Chega É, e uma hora que vai com servir antenas aí para ver o que está acontecendo também, acho muito legal isso, assim. radar antenado. É. Ai, adorei conversar com a senhora. Quer contar novidade aí da herdeira ou então vai falar da assessora aí? Ah, desde que a gente se conheceu, muita coisa mudou. Tô com uma filha agora, né? Que coisa, Bárbara. Tá com qual a idade? 3 anos e está começando a me chamar. Acho que é bom a gente ir encerrando aqui, que eu estou ouvindo uma vozinha aqui. Que coisa linda, parabéns, viu? Fiquei muito feliz de saber que está com a menina aí, né? Então, nós temos a agradecer mais uma vez, tá? Essa grande oportunidade. Aprendemos muito, né? Eu provoquei bastante, mas a senhora teve sempre aquela sua sabedoria maravilhosa, né? E é uma grande honra, com certeza, estar contribuindo muito também para que as pessoas da área aí, né, visitantes digital, tenham também essa visão, essa noção, essa importância do seu trabalho. Muitas pessoas nem sabem, às vezes, que tem direitos, né, na Defensoria Pública, e aqui a gente abordou também com muita seriedade, né, toda a sua informação, sempre ponderada, continua a mesma, sempre sábia, né? Então, a minha gratidão por essa oportunidade, tá? Parabéns, passando o Dia Internacional da Mulher, mas chegando o dia 30 de abril, Dia Nacional da Mulher, né? Muito obrigada, viu? Uma grande honra por ficar aqui, por, trazendo todo o seu conhecimento para todas nós, né? Então, eu que agradeço, foi muito. É sempre interessante, a senhora traz perspectivas que são importantes, que eu acho que traz ideias que a gente precisa, de fato, assim, começar a considerar. Eu queria agradecer aí também essa insistência, né, em trazer o debate. Acho muito bom. Então, pessoal, a gente está encerrando essa edição. Essa voz maravilhosa, maviosa que vocês estão escutando é a filhinha, a herdeira, como eu digo, né? Dos estudos e os valores judiciais aí, tá? E encerramos, então, em traje de gala com a participação do futuro feminino, né? Tá, muito obrigada, doutora. Gente, muito obrigada mesmo. Aprendemos bastante, tá? Até a próxima edição. Um grande abraço a todas, né? O 8 de março, que já passou, mas está chegando o 30 de abril, Dia Nacional da Mulher. E vamos sempre comemorar nossas datas, principalmente as nacionais, né, pessoal? Parabéns, a senhora é uma grande pioneira também na sua área, né? Trouxe grandes conhecimentos, sempre ponderada, sempre bem estimada nas suas entrevistas, né? E também na questão das palestras que a senhora fez na Assembleia Legislativa conosco, sempre trouxe essa tônica né, de segurança para nós, de equilíbrio, e foi muito importante. Fomos muito honradas também hoje, nesse dia, com a sua entrevista, tá bom? Muito agradecida.